Olha, o nosso assunto de hoje vai ser sobre demência, que é uma alteração progressiva e neurodegenerativa. Na maioria das vezes, ela causa também, ela é degenerativa degenerativa na maioria das vezes. E o que provoca a demência? Ela tem perda de memória, tem mudanças no comportamento e tudo isso, gente, reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, a nossa convidada de hoje é a doutora Glenda Moreira, ela já está aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, doutora Glenda? Boa tarde. Boa tarde. Gente, a doutora Glenda está um pouquinho assim, que ela perdeu. Quase que ela não conseguia chegar aqui na TV, né, doutora Glenda? Mas estou aqui. Vamos lá, respira fundo, vamos focar aqui que vai dar tudo certo, tá bom? Sim, obrigada pelo convite, Nayara. Olha, o prazer é todo nosso. A doutora Glenda, ela é geriatra, gente. E ela sugeriu esse tema e eu achei muito bacana. Bom, a gente faz uma enquete, tá? Eu até já expliquei. Eu achei muito bacana isso. Então, vamos soltar logo a nossa enquete? Vamos lá, gente. A gente fez uma enquete no Instagram e olha aí o que a gente perguntou. Todo idoso vai ter demência? 19% diz que sim e 81% diz que não. E aí, doutora Glenda? Bom, não, né, gente? Não, isso né? É bom a gente saber. Agora, você percebe que a gente passa por isso, a gente comenta já? Já pode, não, pode comentar rapidamente, a gente pode comentar. Passa por 19% da população entendendo que pode ser natural do envelhecimento ter um processo demencial, né? Depois a gente precisa bater nisso. Vamos bater nisso. Então, vamos para a nossa outra pergunta da enquete? Olha aí, quem tem Parkinson vai ter demência? 48% diz que sim e 52% diz que não. Ficou quase meio a meio aí. E a resposta é meio sim e não também, porque, inclusive, é em torno de 40% que vem demência em conjunto com a doença de Parkinson depois, né? Então, acertaram. Acho que o público está... Tá bem, né? Tá bem. Vamos para a nossa outra pergunta? Olha aí, mulher tem mais chance de ter Alzheimer? 52% diz que sim e 48% diz que não. Bom, a estatística coloca nós mulheres como as que mais vão viver e também as que mais vão ter doenças crônico-degenerativas. Então, estatisticamente, sim, mulheres têm mais. Olha que nosso público, nossos seguidores, eles estão bem, estão muito tirando bem informados. Nota boa nessa prova, hein? Vamos lá para outra pergunta, gente. Olha, bebida alcoólica em excesso pode causar demência? 65% diz que sim e 35% diz que não. Eu aposto no sim também. Sim, 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 né? Então, bebida alcoólica e vários outros hábitos deletérios ao corpo como um todo vão ser deletérios ao cérebro. Então, demência alcoólica é uma realidade. Tem mais perguntas, gente? Olha aí, esquecer das coisas é sinal, aí faltou um Lzinho, é sinal de Alzheimer? 61% disse que sim, 61% disse que sim, 39% disse que não. Eu vou preferir colocar o não, porque esquecer das coisas é natural do cérebro fisiologicamente. Então, esquecer, que tipo de esquecimento, aí a gente fala de demências e Alzheimer, mas é no que tipo de esquecimento? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre isso. Então, olha, se você quiser participar aqui da nossa conversa aqui com a doutora Glenda Moreira, é só mandar sua pergunta, olha, no 999-270783. Quer me dar a plaquinha, doutora Glenda? Obrigada, vou colocar aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala de demência, doutora Glenda, é um termo pejorativo, né? Se a pessoa diz assim, demência. Então, assim, eu queria que você explicasse pra gente o que é a demência e para que as pessoas de casa pudessem entender um pouquinho melhor como é que funciona, né? Eu te entendo quando tu falas a questão de demência, parece pejorativo, porque tem um pouco de um xingamento. Tu é demente, né? Tem um pouco disso. Então, é o peso mesmo que a palavra traz e quem dá o diagnóstico, por exemplo, fala, se eu tenho demência de... Então, a pessoa já entra num processo possivelmente não muito feliz. Então, o déficit cognitivo, e aí quando a gente fala em cognição, é tudo que o nosso cérebro é capaz de fazer para a gente se manter autônomo, principalmente e independente. O que significa isso? Minhas funções executivas, que são planejamento, né, abstração, a capacidade de raciocínio lógico, que envolvem também as emoções, a memória recente, a memória remota. Então, tudo isso é cognição. Então, quando isso se perde de forma cronologicamente progressiva, o que é isso? Eu vou perdendo e, com o tempo, isso vai piorando. Vou perdendo uma memória, linguagem, a capacidade de planejamento. Então, quando soma isso com o fato de outras doenças não estarem no diagnóstico diferencial e a piora progressiva e essa perda da cognição, vamos botar em memória para as pessoas, né, entenderem um pouco mais
vamos dizer, ficar mais palatável. Então, perder memória, perder cognição, que é algo mais amplo, junto com o tempo que vai passando, isso vai piorando, e isso não tem nenhuma razão em outras doenças e ainda atrapalha a minha vida social. Sendo assim, é uma síndrome, demência é uma síndrome. Então, tem vários tipos de demência, por isso que aí o público falou, né, o álcool e vários outros fatores. Então, e aí, falando em tipos de demência, a gente coloca a cartela aí, por favor, para ficar bem didático aqui para o nosso público. Olha, tipos de demência. Eu vou citar aqui todos, doutora, e aí, ou então você quer citar? Alzheimer, né? Vamos lá. Sim, sim. Então, quando a gente olha para isso, veja, quando a gente fala em demência, primeiro essa coisa que a gente acabou comentando, demência em si é uma patologia, é uma síndrome que pode ter vários tipos. Então, vamos entender que Alzheimer é uma principal, junto dela a demência vascular. A demência vascular, eu costumo colocar assim, gente, a gente não vive com campanhas para diminuir colesterol, para cuidar da pressão, do diabetes, para evitar sal, álcool em excesso, estresse, que são fatores protetivos, vamos dizer assim, fatores de proteção para o coração, né? A gente ouve muito isso, essas campanhas são muito antigas. Mas essa campanha, ela vale todinha para a demência vascular, que é a demência que envolve os vasos do cérebro, que tem a ver com derrame, também conhecido, né? Então, a gente precisa também desses fatores para prevenir que esse cérebro envelheça mais rápido e se ele for desenvolver um Alzheimer, ele não tenha esse componente a mais. E aí cresce um outro tipo de demência, que é a demência mista, onde eu teria um Alzheimer, eu vou tê-lo, mas eu acelero o processo porque a parte vascular aconteceu antes. Fora isso, tem até todos os outros listados, que são neurodegenerativas. Elas têm um fator hereditário ou genético, mas os fatores de risco protetivos são menores. Mas são demências mais severas no aspecto da evolução, elas não têm um tratamento, uma correção muito grande a respeito, né, de como elas vão evoluir. Elas podem evoluir muito rápido e elas têm uma característica diferente do Alzheimer. E aí eu chamo a atenção para o nosso público que está tão antenado. O Alzheimer, ele começa com a memória, o esquecimento, né? As demências, por exemplo, do complexo frontotemporal, as demências de Lewy, elas podem vir com alteração de comportamento e alteração de linguagem. Doutora Glenda, como a gente teve um pouquinho de atraso, né, para a sua chegada, infelizmente nossa entrevista vai ficar muito encurtada. Sim, sim. Mas a gente pode se comprometer aqui para a gente voltar com esse assunto? Para que a gente possa tratar de forma... Sim. E até responder também as perguntas. A todas as perguntas que devem estar chegando. Mas fica esse alerta. Fica esse alerta, Alzheimer, memória. Quando altera a linguagem e comportamento, muitas pessoas ficam, será o que é isso que está acontecendo com meu pai e com minha mãe? Ele mudou a personalidade. Isso pode ser um sinal de demência. Então procurem breve o auxílio médico, o geriatra, neurologista. Ok, então. Né? Então vamos combinar, então, nosso próximo encontro? Estamos juntos. Agora já achou o caminho, né? Tá mais fácil chegar. Então tá, muito obrigada, doutora Glenda, pela sua participação aqui no Vida Saudável, tá bom?